Você acha que já viu de tudo no futebol? Placares absurdos. Jogadores que pareciam humanos demais para serem reais. Estádios que cabiam uma cidade inteira. O futebol tem mais de 150 anos de história. E nesse tempo, aconteceram coisas que desafiam qualquer lógica. Hoje a gente vai falar de recordes que não são só impressionantes, são praticamente eternos. Prepare-se, porque alguns desses números vão fazer você duvidar se está acordado. Vamos começar com o recorde que talvez seja o mais inalcançável de todos. 3 Copas do Mundo, com a mesma seleção, jogadas em 3 décadas diferentes. Isso é o que Pelé fez. Em 1958, ele tinha apenas 17 anos, quando o Brasil ergueu a taça pela primeira vez. Era o mais jovem a marcar em uma final de Copa do Mundo. Já ali, o mundo sabia que estava diante de algo fora do comum. Em 1962, o Brasil ganhou de novo. Pelé entrou na história como parte da equipe campeã, mesmo tendo se lesionado durante o torneio. E em 1970, com 29 anos, ele comandou a seleção considerada por muitos a melhor de todos os tempos. Um time que não só vencia, mas encantava. 3 títulos mundiais, números que nenhum outro jogador na história conseguiu igualar. E por que esse recorde parece impossível de cair? Simples. Para chegar a 3 Copas, um jogador precisa estar no nível mais alto do futebol mundial por pelo menos 12 anos consecutivos, sem lesões graves, com uma seleção forte o suficiente para vencer 3 vezes, em um torneio que acontece só de 4 em 4 anos. A matemática é cruel, e até hoje ninguém chegou perto. Agora imagine você torcer para a sua seleção. Está nervoso antes do jogo. E aí o placar final aparece. 31-0. Não é erro de digitação. Em 2001, a Austrália destruiu a Samoa Americana por 31-0, em uma partida válida pelas eliminatórias da Copa do Mundo. É o maior placar da história do futebol entre seleções nacionais. Archie Thompson, atacante australiano, marcou 13 gols sozinho naquela noite. 13, em um único jogo. Outro recorde que vive dentro do recorde. A Samoa Americana, na época, era formada praticamente por amadores. Muitos tinham empregos comuns durante o dia e jogavam futebol como hobby. Alguns nem tinham passaporte antes de ser convocados. E por que esse recorde vai durar para sempre? Porque o futebol mundial evoluiu. Hoje existem programas de desenvolvimento em todos os países. A diferença técnica entre as seleções diminuiu. Atingir esse número hoje seria praticamente impossível. 31-0. Um placar que parece saído de um videogame com o controle desligado. Mas e no futebol de clubes? As goleadas também têm seus monstros. O recorde oficial reconhecido pela FIFA é do Arbroath, clube escocês que goleou o Bon Accord por 36-0 em 1885. Isso mesmo, 1885. O futebol ainda estava engatinhando no mundo. Agora imagine estar no campo naquele dia, goleiro do Bon Accord, olhando a bola entrar pela 36ª vez. O jogo durou 90 minutos. Eram quase 24 segundos para cada gol. O placar foi tão absurdo que o árbitro do jogo parou de contar os gols porque estava com frio e queria ir embora. Só que o resultado ficou registrado e entrou para a história. Esse recorde tem mais de 140 anos e parece que vai continuar por mais 140. Futebol é paixão. Às vezes, paixão demais. Em 2011, no futebol argentino amador, aconteceu algo que nenhum árbitro jamais quer vivenciar. Uma partida entre Claypole e Victoriano Arenas virou um caos absoluto. O árbitro Damian Rubino expulsou 36 jogadores em campo. Não é brincadeira. 36 cartões vermelhos em uma única partida. Os titulares foram expulsos. Os reservas que entraram também foram expulsos. Depois, quando os reservas foram expulsos, os torcedores desceram das arquibancadas para continuar brigando e esses também levaram cartão vermelho. No final, o árbitro expulsou até membros da comissão técnica. A partida foi encerrada antes do fim. O relatório oficial virou uma obra de ficção científica. Esse recorde não existe no futebol profissional. E se existisse, o clube provavelmente teria sido banido do campeonato para sempre. Esse é o recorde que mais divide opiniões no futebol.
Quem marcou mais gols na história? Durante décadas, Pelé dizia ter marcado mais de 1.200 gols ao longo da carreira. Um número enorme. Mas boa parte desses gols foram em amistosos e partidas não oficiais, o que gerava debate entre os historiadores. Já em números oficialmente reconhecidos, o austríaco Joseph Bican é citado por alguns registros como o maior goleador de todos os tempos, com mais de 800 gols em partidas oficiais. Mas aí chegou a era moderna. Cristiano Ronaldo, em 2021, ultrapassou a marca histórica de 800 gols oficiais. E continua jogando. Em seleções e clubes ao redor do mundo, ele acumula números que poucos imaginavam ser possíveis para um jogador da era contemporânea, com calendários brutais e competitividade altíssima. O que torna esse recorde tão complicado de superar não é só a quantidade, é a consistência por mais de 20 anos em alto nível. Para bater esses números, um jogador precisaria começar a marcar ainda muito jovem, continuar por décadas sem lesões graves e manter uma média absurda de gols por jogo. É a combinação mais improvável que existe no esporte. Imagine estar em um estádio e ao redor de você existir mais gente do que em muitas cidades brasileiras. Em 1950, o Maracanã, no Rio de Janeiro, recebeu uma partida da Copa do Mundo entre Brasil e Uruguai. O número oficial de torcedores pagantes foi de 173.850 pessoas, mas as estimativas da época colocam o público total em mais de 200.000 pessoas dentro do estádio. 200.000 pessoas em um único lugar. Para ver futebol. Para ter uma ideia, isso é mais gente do que a população de cidades inteiras no Brasil. Esse jogo ficou conhecido não apenas pelo público histórico, mas pelo resultado. O Brasil precisava apenas de um empate para ser campeão. Perdeu por 2-1 para o Uruguai. O silêncio que tomou conta do Maracanã naquele momento foi descrito como um dos sons mais impressionantes que o futebol já produziu. Hoje, por normas de segurança, estádios em todo o mundo têm capacidade máxima muito menor. O próprio Maracanã foi reformado e tem capacidade atual de cerca de 78.000 torcedores. Esse recorde de público não vai cair jamais. As regras não deixam. Então vamos recapitular rapidinho o que vimos hoje. Pelé com 3 Copas do Mundo. Um feito que nenhum jogador conseguiu repetir em mais de 70 anos. O placar de 31-0 da Austrália contra a Samoa Americana. Os 36-0 do Arbroath em 1885. Os 36 cartões vermelhos em uma única partida no futebol amador argentino. Os mais de 800 gols oficiais no futebol moderno. E as 200.000 pessoas no Maracanã em 1950. Cada um desses números conta uma história única, e cada um deles parece impossível de ser alcançado nos dias de hoje. Mas o futebol já nos surpreendeu antes, e vai surpreender de novo. Agora eu quero saber de você. Qual desses recordes você acha que tem mais chance de ser batido algum dia? Deixa nos comentários. E se você gostou desse vídeo, curte aqui, compartilha com aquele amigo que vive dizendo que entende tudo de futebol. A gente se vê no próximo.